Boa noite. Meu nome é Edilene, eu moro no São Cristóvão, mas eu me congrego atualmente no Jardim Violeta. Não deu tempo eu fazer aqui o pedido, mas eu não poderia deixar de primeiro agradecer a Deus pelo livramento que Ele deu hoje para o meu filho. Ele sofreu um acidente de carro, mas foi só coisas materiais. E também hoje o meu neto se hospitalizou, ele tem 10 anos, estão suspeitando de hepatite, e ele já vinha doente há bastante tempo, e eu peço a oração dos irmãos, né? As orações do justo segue mais rápido ao trono de Deus. Então a gente tem que apelar para os irmãos, porque são os servos de Deus da terra, e ele escuta a voz dos que o amam e obedece os seus mandamentos. Eu agradeço também, né, a oportunidade que Deus está me dando de vir até aqui para levar a palavra dele, falar um pouco, né, quão maravilhoso ele tem sido em nossas vidas. Hoje é o ministério infantil, em todas as igrejas adventistas, né, apesar que só estou vendo uma criança ali. Mas nós somos criança também, né, para Deus a gente vai ser eternas crianças. Principalmente depois que a gente se converte e aceita Ele como Salvador, a gente tem um brilho, né? E esse brilho é a luz do Espírito Santo. Aonde a gente vai, as pessoas vê algo diferente na gente. Porque realmente a gente somos um povo diferente. E somos um povo que servimos a um Deus vivo e verdadeiro. E a gente faz de tudo para obedecer os seus mandamentos e ser fiel. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em o Evangelho de João, o capítulo é 5. Amém? E o versículo é 19, depois a gente vai para o 46. E diz assim: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vier fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. O 47. Se, porém, não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus e grande Pai, te agradeço por essa oportunidade de estar na tua casa. Abençoa agora a palavra, ó Pai, que o teu Santo Espírito venha me usar. Que eu não venha falar nada de mim, e sim conforme o Senhor vai me usar agora. É o que eu te peço grata, em nome de Jesus, amém. Através das mensagens já pregadas aqui anteriormente, aprendemos que Deus nos deixou a Bíblia como sendo sua santa palavra. Esse livro, a Bíblia, foi escrito com a ajuda de Moisés e Davi e muitos outros profetas e homens santos escolhidos por Deus. Deus se revela ao homem através desse livro. Levantar a Bíblia em uma das mãos, bem alto, e mostrar para a igreja, através da Bíblia ele mostra a si mesmo, através do que ele disse e também do que ele fez e faz neste livro. As pessoas aprendem sobre a santidade e o amor de Deus. Deus fez muitas promessas em seu livro. Ele prometeu que algum dia julgaria todos os pecadores porque ele era santo, mas também prometeu enviar um Salvador por causa de seu amor. Mas algumas pessoas não quiseram acreditar nesse livro. Alguns deles disseram: é apenas um livro comum, com algumas histórias agradáveis. Alguns deles disseram: algumas partes foram realmente legais, mas algumas partes eu não gostei. Outros disseram: é chato demais, então eu não leio. É apenas um monte de contos de fada. Desculpas. Nós sabemos que esse livro é verdadeiro. Aqui é a voz de Deus. Aqui nós temos revelações, temos testemunhos, temos livramentos, temos cura e temos também a salvação. Tudo mediante esse livro, que aos olhos de algumas pessoas ele não significa muita coisa.
Mas para nós que cremos num Deus vivo e verdadeiro, nós sabemos o poder da palavra. E quão maravilhoso é a gente conhecer e ler essa verdade. E nós sabemos que através dela é que nós podemos trilhar o caminho da salvação. Porque aqui é luz. Aqui é o Espírito Santo de Deus que fala conosco. Amém. Então, assim, o plano de Deus foi executado. Ele enviou um homem muito especial. Especial porque ele era seu próprio filho. Ele nasceu em Belém. Quando ele cresceu um pouco, mas quando ainda menino, ele surpreendeu as pessoas no templo com seu conhecimento sobre Deus. Vamos abrir agora em Lucas, capítulo 2, e o verso 40. Lucas. Lucas 2, já estou nele, quase chegando, só um momento. Lucas 2, verso 40, que diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Agora vamos para o 47, que diz assim: e todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Agora o 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Eu acredito, eu fico imaginando essa cena. Ele, simplesmente uma criança entre seus 12 anos, ele entrando numa sinagoga, onde ali só tinha professores, teólogos, pessoas já que eram de grande entendimento, porque eram tudo adulto, tudo pessoas já firmadas no Antigo Testamento, que já conhecia muita coisa. E ele, quando ele entrou ali, ele falou com tanta sabedoria vinda do seu pai, que todos ficaram abismados. Como podia uma criança saber tanta coisa da palavra de Deus? Mas ninguém ali sabia que ele era filho do Deus Altíssimo. Então, todo o poder que ele estava demonstrando naquele momento diante daqueles professores, daquelas pessoas com tanta sabedoria, nada mais, nada menos era a sabedoria do próprio pai dele. Porque ele cansa em dizer, algumas pessoas diziam assim, quem é Deus? E ele respondia, quem me vê, vê a Deus. Então, naquele momento, era Deus falando por ele, porque ele era o próprio Deus. Mas eles só se admiravam da sabedoria, o quanto ele falava bem, o quanto ele se expressava, o quanto ele entendia, né, de tudo que eles falavam, ele também tinha sempre algo para dizer. E eu acho que é uma cena muito bonita quando a gente tenta memorizar uma criança falando de igual para pessoas adultas. Hoje em dia também a gente tem, né, grandes pregadores que são crianças e que têm um grande entendimento. Esse homem foi chamado de a palavra de Deus, porque ele disse às pessoas como Deus era realmente. Ele conhecera Deus e havia conversado com Deus no céu. Ele foi chamado a palavra de Deus, porque as coisas que ele fez foram as coisas que Deus fazia. Ele se importava com os pobres, solitários, desprezados e feridos. E ele queria perdoar os pecados de todos eles. Irmãos, eu estava ouvindo aqui os relatos das irmãs, como eu também tive 2 para relatar. Vocês já pensaram se nós não crêssemos num Deus de poder, um Deus vivo, verdadeiro, que veio dar a vida dele para nos salvar, que morreu na cruz por cada um de nós? Se nós não tivéssemos essa fé, como nós estaríamos hoje aqui na frente? Em desespero, chorando muito. Porque esse meu neto de 10 anos, ele está abaixo do peso.
Ele já vinha doente, perdendo peso, doente. E a mãe dele é muito de medicamento, farmácia viva, só chá, ervas. E o menino piorando, piorando, piorando. Ele agora está só pele e osso, com 10 anos. E ele é doentada, doentada. Aí foi fazer um exame de sangue ontem. Aí deram 50 ml de um líquido de lactose com limão. Esse menino já veio se queimando de febre desses exames de sangue. E hoje se internou. Mas eu lhe digo de coração, eu tenho fé, eu confio que todos os nossos pedidos hoje, Deus vai ouvir. Eu digo já por quê? Porque nós saímos de casa atribulados e com problemas familiares de enfermidade que é muito grave. Financeiro dói, briga de família dói, mas quando diz doença, a gente já fica esmorecida. Justiça também é muito sério. Todos os relatos daqui são sérios. Mas nós temos um Deus que cura, que liberta, que salva. E é o advogado dos advogados. E ele ainda é o Deus do impossível. Porque quando o homem diz não tem mais jeito, ele diz agora eu vou agir e vou mostrar para o homem que eu sou Deus. E muito antes deles nascerem, eu já sabia o que ia acontecer. Porque o que a gente está falando aqui, Deus já sabia que a gente vinha falar. Ele já sabia que nós íamos passar por isso. Então nós temos que glorificar e temos que ter fé e temos que ficar gratas, porque a graça dele nos basta. Quando Paulo foi se lamentar, que ele toda a vida que ele parava em alguma cidade, ele era maltratado, né? Muitos dizem que ele apanhava. Né? Alguns historiadores falam isso. E ele foi se queixar para Jesus. Jesus olhou para ele e disse: a minha graça vos basta. É o que a gente tem que dizer hoje. Que a graça de Deus nos basta. Porque se até aqui ele nos ajudou, ele vai continuar nos ajudando. Ele não vai nos desamparar. Não é só nós que estamos passando. São todos aqueles que se decidiram a carregar a sua cruz e se negar para o mundo e aceitar Jesus como Salvador, é que está passando por tribulações e está sendo peneirado e está sendo provado como ourive prova o ouro. E aí, quando nós passamos pela prova dando glória a Deus, nós estamos aptos para participar da grande Jerusalém e garinhar a nossa salvação. Porque se a gente se entristecer e for choramingar e for chorar, ele diz, ora, se ela já está tomando a própria decisão de esmorecer e de chorar, eu vou ficar aqui olhando. Nós temos que entregar na mão dele, confiar, ver que ele pode todas as coisas. Ele não faz para o ímpio, né? Em Eclesiastes fala, o sol e a chuva é para todos, o bem e o mal é para todos. Mas nós somos diferentes, né? Porque nós servimos a ele em espírito e em verdade. Porque nós poderíamos estar em casa, mas nós não estamos. Nós viemos aqui, aonde a gente vai sair mais fortalecido e acreditando que a vitória vai chegar. Não importa os dias contados por nós. Porque para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Pode ser uma semana, um mês, 2 meses. Pode ser agora mesmo que Deus já resolveu. Nós não sabemos. Porque o nosso Deus trabalha em silêncio. Quem fala é nós. Mas Ele não. Ele fala concedendo as nossas petições e a gente vendo os milagres acontecendo em nossa vida. O amanhecer de hoje é um milagre. Estarmos aqui é um milagre. Tudo é um milagre. Muita gente diz assim, de outras denominações. Eu vou para tal igreja porque lá tem a cura, lá tem riqueza, lá tem muita coisa. Mas isso aí, que eles vão nesse intuito, não precisa, porque tudo está aqui, ó. Aqui tem revelação, aqui tem tudo que a gente precisa. A gente não precisa ir atrás de um irmão para falar, dizendo que é o Espírito Santo de Deus, não. Porque quando a gente se batiza, já recebe o Espírito Santo. Quando a gente abre a Bíblia, aqui tem tudo. Revela, ensina, cuida, converte, nos ajuda.
está triste a Bíblia, a palavra vem de encontro ao nosso coração, porque Ele permite. Porque aqui é a voz dEle, a palavra dEle que fala conosco. Nada mais do que isso. É a palavra de Deus, porque Ele fez milagres em nome de Deus. No entanto, esses milagres deixaram algumas pessoas com raiva e inveja dele. Quando ele curou um homem que não podia andar, eles o acusaram de quebrar as leis de Deus. Quando ele curou um paralítico e perdoou seus pecados, eles o chamaram de pecador, porque somente Deus poderia perdoar pecados. Quando ele fez um cego ver, eles tentaram apedrejá-lo. Centenas de coisas maravilhosas ele fez, e eles se recusaram a acreditar, mesmo quando o poder de Deus foi demonstrado em poderosos milagres diante dos seus olhos. Nem mesmo os milagres podem convencer essa crença. Em vez disso, eles o acusaram de usar o poder do diabo. Ele foi chamado a palavra de Deus, porque ele cumpriu tudo que Deus havia prometido em seu livro. Ele era o Salvador que Deus havia prometido à Bíblia. Mas nem todos acreditaram nesse homem, que João chamava de a palavra. E eles não gostaram de ouvir e saber, porque eles eram pecadores e precisavam de um Salvador. Olha, aqui deixa muito claro que tem pessoas que mesmo não conhecendo a essência da palavra de Deus, não conhecendo, eu estou falando dos que não conhecem de jeito nenhum. Eles desdenham de nós, diz que nós ficamos loucos, porque a gente ora, porque a gente vem para a igreja, porque a gente mudou nossos hábitos antigos para ser uma nova criatura. A gente é muito menosprezado por algumas pessoas do mundo. Mas isso aqui já acontecia na época de Jesus, porque ele veio só fazer o bem. O que foi que ele ganhou? Tentaram apedrejar, fizeram dele o que quiseram, caluniaram, até colocar ele na cruz para matar, né? Mas tudo isso Jesus já sabia que ele ia passar. Mas para nós que lemos a história, a gente vê quão mal tem sido o homem desde o princípio, né? Em Gênesis 6:5, Deus se arrependeu de ter criado o homem, porque ele viu que o coração do homem era mau continuamente, né? Nós temos um eu, a gente nasce com um eu. E com o tempo a gente vai se moldando, e vamos vendo que o eu da gente não significa nada. Porque nós pertencemos a Deus, tudo é dele. Ele é dono do ouro e da prata, dono de nossas vidas. Ele dá, ele tira. E ninguém pode impedir quando ele quer agir. Não adianta. Hoje em dia eu tenho uma grande conformação sobre a minha vida e a vida dos meus filhos, dos meus netos, de todos os meus familiares. Por quê? Porque eu sei que nada posso fazer, mas eu creio num Deus do impossível que tudo pode fazer. Eu sei que Ele é provedor de tudo. Muitas vezes, vai chegando perto do final do mês, eu digo, eita Jesus, meu armário, minha geladeira. De repente, vê um dinheiro que você não acreditava mais que ia receber. Deus usa alguém. Quando vê o armário está bonitinho, a geladeira, eu digo, oh Deus maravilhoso. Se Ele cuida das aves do céu, que não sabe fiar e nem tecer, mas eles têm onde pousar e dormir e comer, né? Imagine nós, que somos semelhança dele, né? E agora somos filhos dele. Adotivos são os que não o conhecem. Mas a partir do momento que a gente aceita ele como Salvador e vai ao batismo, a gente se torna filho. Não somos mais adotados, somos filhos dele. Então ele é por nós. E se ele é por nós, quem será contra nós? Ninguém. O inimigo, ele peleja, mas ele peleja para ser derrotado, gente. Ele não tem poder nenhum de tocar em nossas vidas. A não ser em Jó naquela época, porque foi um trato que o diabo fez. Porque ele tinha inveja, como Jó era dedicado a Deus, né? E ele quis mostrar que ele ia abrir, né? Mas Jó passou por tudo, mas ele não negou a Deus. A mulher dele disse, nega esse teu Deus e morre. Ele falou até do dia que ele foi concebido e que ele nasceu, né? Mas ele não amaldiçoou a Deus. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que estar sempre de pé.
Venha o que vier, aconteça o que acontecer, não importa se é no trabalho, se é na saúde, se é na família, com Deus a gente vai melhor. E sem Ele nada somos, porque Ele é dono de tudo. Muita gente vive com ganância de bens materiais. Eu digo isso porque eu tenho um genro que ele possui empresa. E ele é de uma denominação que a mulher não pode pregar, que a mulher entra muda e sai calada. E eles não acreditam que existe profetisa. Eu já debati, já falei, já expliquei, mas se fazem de surdo e cego, porque ele não gosta desse negócio do sábado, né? E eu explico para ele tudo. Falei em gente, do pôr do sol a outro, é outro dia e tudo, mas é coração fechado, né? E a minha filha vai no mesmo caminho que ele. Vai fazer o quê? Ela briga muito. Mãe, a senhora vai fazer o que sábado? Passar o dia na igreja. Porque eu trabalho com desbravador. Eu sou secretária agora dessa... Como é? Não é igreja ainda, é só um grupinho lá no Jardim Violeta. Aí agora eu sou secretária, que eu era do São Cristóvão, do distrito. Passei 7 anos lá. Aí agora eu estou lá no Jardim Violeta. É um pouco longe da minha casa, mas eu senti um chamado de Deus. O pastor Clodonildo perguntou para onde eu queria ir, né? Eu estava dizendo ele que eu estava querendo sair já do distrito. Aí ele deu várias igrejas para me escolher, para a banda de lá. Eu escolhi ele. Aí eu tenho muito compromisso. Eu sou a capelã do clube e eu sou a secretária da igreja. Eu passo o dia na igreja. Aí ela disse, mãe, eu vou para o sítio. Eu digo, vá com Jesus, minha filha. Quando eu puder, eu vou. Mãe, embora eu vou sexta. Não, minha filha, posso não. Porque sábado e domingo é do Senhor. Sábado é o dia todo. E o domingo, à noite, eu tenho que estar na igreja. Sim, eu ainda tenho PG, viu? À noite, na sexta. E no sábado de tarde fazer visita. Lá no Jardim Violeta. Vendo as favelas por lá. Eu vou com Deus e Deus leva e traz. E a gente está feliz porque está ajudando um lugar que estava precisando. Porque quando diz distrito é uma igreja grande, né? Tem tanta gente formada, gente de todo jeito, é uma benção lá. Bom, para encerrar, Jesus, além de ser o Filho de Deus, a palavra viva que traz perdão, ele também é a luz do mundo. Aprendemos que a Bíblia é a nossa luz quando lemos em Salmo 119, o verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porém, Jesus é a personificação da luz. Ele mesmo se revela a nós, como nós vamos ler aqui em João 8, 12. Que os irmãos possam abrir aí João 8, 12. Que diz assim. De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Olha que lindo. Em momento nenhum, nós que seguimos a Jesus, vamos estar em trevas. Mas sim, vamos sempre andar na luz. É lindo esse versículo, né? Onde a gente sabe que um dia outrora a gente andou na escuridão. E hoje em dia nós estamos na luz. E essa luz é Jesus. E só Ele pode nos ajudar. Falando novamente ao povo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. O que isso significa? Que existe treva em nosso mundo, em nossos corações? E só há uma maneira de andar na luz? Estando com Jesus, então, ser a luz do mundo não significa remover todas as trevas do mundo. Enquanto ele anda pelo mundo, podemos tirar algumas lições aqui das palavras de Jesus. Jesus sendo a luz do mundo significa que o mundo não tem outra luz além dele. Se vai haver uma luz para o mundo, será Jesus. É Jesus ou a escuridão. Não há uma terceira alternativa, nem uma outra luz. Significa, portanto, que todo mundo e todos que nele estão precisam de Jesus como a sua luz. Isso significa que o mundo foi feito para essa luz. Essa não é a luz estranha, essa é a luz do dono do mundo. Quando essa luz vem, ela não apenas torna o pecado claro e feio, como ele é, mas também faz com que tudo de bom aconteça em nossas vidas. Gostaria que os irmãos ficassem de pé e juntos vamos cantar o hino 503.
Deixa-me, Senhor, contigo andar no caminho ao lar de amor. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Não sozinho andou meu coração, longe dos caminhos teus. Hoje eu canto em minha oração, quero andar contigo, ó Deus. Meu Deus, eis-me ao meu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Se o mundo inteiro meditar no valor real da cruz, logo arrependido vai estar caminhando com Jesus. Meu Deus, eis-me ao teu lado. Só contigo quero caminhar, pois confio em ti, Senhor. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus e grande Pai, muito obrigada, Senhor, pela palavra, ó Pai, que foi lida aqui. Nós temos certeza, ó Pai, que o Senhor é conosco e jamais vai nos abandonar. Abençoa, Pai querido, cada irmão, cada família representada. Que Teu Espírito Santo possa habitar cada vez mais em nossas vidas e nos dá, ó Pai querido, a confiança e a fé de continuar trilhando Teus caminhos. Leva-nos, ó Pai, para casa em paz. Que Teus santos anjos acampem ao nosso redor. Nos dá uma boa noite de sono reparadora. E que Teus anjos visitem agora todos os enfermos, ó Pai. Todos que nesse momento estão hospitalizados e clamam por Ti, ó Pai. E pede, ó Pai querido, que o Senhor venha ajudá-los. E eu creio que mediante a Tua vontade, o Senhor vai escutar muitas orações hoje. Muitos pedidos que estão sendo feitos nos hospitais. Eu creio, ó Pai, que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de que nunca vai querer nos abandonar em momento nenhum de nossas vidas. Mesmo que nós estejamos sofrendo ou felizes, o Senhor está ao nosso lado. E eu creio que é no momento da dor é que nós somos provados e aprovados por Ti. Porque a nossa fé, ó Pai, é incondicional e o nosso amor por Ti também. É o que eu te peço grata em nome de Jesus. Amém.